Esse negocinho aqui é para depois isso ir pro Spotify, não é isso? YouTube, esse negócio todo, para quem quiser ouvir a pregação depois, pensar, digerir com mais calma. E aí estamos aqui. Muito bem. Eu tenho falado com uma certa frequência sobre buscarmos a Deus. E por que insistimos nisso? Porque é o que o crente tem que fazer. Amém. Porque a gente diz assim, Deus sem mim é Deus. E eu sem Deus? Não é fácil dizer isso. Eu sem Deus não sou ninguém. E a gente fala isso com uma certa tranquilidade. Mas pensa melhor. Você sem Deus não é ninguém. Isso quer dizer que se você não tiver Deus, você acabou de dizer que você não vale nada. Então, se você não busca intimidade com Deus, você está insistindo em não valer nada. É simples assim. A menos que você se sinta alguma coisa importante sem Deus. Aí você precisa de um negócio chamado conversão, que é só o Espírito Santo que faz e não eu. Mas, se você tem Deus no seu coração, e a Bíblia diz assim, basta crer. Basta ter Jesus no coração. Então, quer dizer, você precisa crer, mas não é um crer de... Você crê que Deus existe? Creio. Não é esse tipo de crença, porque esse diabo também crê. Mas é aquela crença de fé em Deus, de que você depende dele. Isso é o crer que a Bíblia diz. Então, se você depende dele, você entende que sua vida depende dele, que a sua salvação depende só dele, aí você crê. No culto do próximo domingo, que é a ceia, falando com mais detalhes sobre isso, porque para tomar a ceia você precisa consciência do que aconteceu na cruz. Senão não toma, porque toma para a própria condenação. E o que é consciência do que aconteceu na cruz? Eu era um bêbado, eu vivia drogado, encontrei Jesus, isso da música. Então, aí o que acontece? Eu era assim, eu era assado, não prestava, blá, 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 e precisei de Jesus. E você que nasceu em berços cristãos? Josafá já foi do mundo alguma vez, Josafá? Então, em tese, para os crentes de hoje, a história de Josafá não tem graça nenhuma. Ele não tem passado de droga, ele não tem passado de prostituição, de homossexualidade, de roubo, assaltos. Ele não tem nada. Ele já nasceu no meio evangélico. Que vida sem graça. Existe neto de Deus? Então, se ele não aceita Jesus como Salvador, não adianta nada ele nascer em berços cristãos, permanecer em berços cristãos, achando que quando tocar a trombeta, o pai e a mãe sobem e ele vai na rabiola. Mas não. Então ele tem que ter a intimidade dele com Deus. Então intimidade é para todos. Para quem tem uma vida pregressa horrorosa e para quem tem uma vida de santidade desde o útero da mãe. Todos nós precisamos. E aí Jesus, para não fazer distinção de nada nem de ninguém, morreu na cruz e até os infelizes, miseráveis pecadores que o pregaram na cruz, o que ele falou para eles? Morra, miserável. É isso? Vou mostrar para vocês quem sou eu agora que tenho todo o poder no céu e na terra. Eu sou o Filho de Deus. É agora que eu pego vocês. É isso? Jesus, se eu tivesse 1% do poder que Jesus tem, certamente era isso que eu faria. O meu coração iracundo, eu ia dizer assim, miserável, eu esperei até agora só para cumprir a história, mas agora que está consumado, agora eu vou mostrar para você quem eu sou. Né? Mas por que Jesus não desceu da cruz? Porque ele estava pregado lá, certo? Errado. Ele não desceu porque o que o prendeu lá não eram os cravos, e sim o amor dele pela humanidade. E aí ele morreu, inclusive, por aqueles miseráveis pecadores podres de coração que fizeram com ele, o que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos pensar um pouco sobre isso. Como assim não sabe o que faz? Alguém é retardado se não vai pegar uma coroa de espinhos e colocar... Ele não disse que é rei? Rei tem coroa, não tem... vou dar uma coroa para esse miserável. Foi lá e pegou um negócio e tratou Jesus como um traste. E ainda botou uma coroa de espinho na cabeça dele. Como que um cara desse é inocente? Ele fala, perdoa porque ele não sabe o que faz. Não sabe porque ele não tinha consciência de quem era Jesus. Quem tem consciência de quem é Jesus, crê em Jesus. E aí, esse que crê dessa forma, está salvo em Cristo Jesus. Amém? Até aqui entenderam? Mas Paulo, entre tantas outras coisas, nos adverte a desenvolvermos a salvação, certo? Desenvolver a salvação não é adquirir a salvação por seus meios, porque nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz.
E ele morreu de uma vez por todas. Então não é o meu esforço que vai me fazer ser salvo. Ponto. Mas eu preciso desenvolver a salvação, senão eu fico largado. Porque nós, seres humanos, somos largadinhos. Se nós não tivermos regras, se nós não tivermos coisas para seguir, a gente se larga. E aí vai lembrar de Deus só na hora que dói. Eita, meu Deus, e agora? Aí corre, pede, chora, pede para o pastor fazer vigília no monte, fazer campanha do sal, do corredor não sei do quê, um monte de campanha, porque ele precisa, ele precisa. Aí na hora que adquire a bênção, eu preciso da minha casa própria, eu preciso da minha casa própria, eu preciso da minha casa própria. Vem aqui, dá o testemunho que agora conseguiu uma casa e Deus deu um mimo que tem até uma piscina. Aí domingo ele não vem para o culto, por quê? Porque está cansado, ficou na piscina até tarde, no sábado. Poxa, você está usando a bênção de Deus para parar de servi-lo, é isso? Você está entendendo como é o ser humano? Então o ser humano precisa de regra. Todo ser humano, fora o dentro da igreja. A sociedade precisa de regra. Sociedade que não tem regra chama-se anarquia. E mesmo na anarquia tem alguém como referência para te ensinar a fazer bobagem, porque na anarquia só tem besteira. Mas até na anarquia, que em tese não tem regras, tem alguém como referência para te ensinar a fazer o que não presta. Então, não adianta, o ser humano precisa tomar decisões. Mesmo quando você fala, eu não quero tomar decisão, eu não pedi para nascer, então eu vou fazer o que eu quiser. Você acabou de tomar uma decisão. Eu decido que eu não vou decidir nada. Você acabou de decidir. Não tem como viver sem tomar decisões. Então, vem Jesus e fala assim, ó, já que você vai tomar um monte de decisão, eu vou ditar algumas coisinhas aqui para você bem comigo. E aí você viver de bem com ele significa dizer ter intimidade com ele. E isso só se consegue quando nós desenvolvemos a salvação. Quando nós seguimos a Jesus. Mas nós ficamos tão mal acostumados que a gente só procura Deus quando a gente quer, que a gente procura muito, quem estava na célula vai lembrar disso, as mãos de Deus, que podem operar milagres, prodígios e maravilhas. Mas pouco procuramos a face de Deus. Qual é a diferença? Procurar as mãos de Deus, em tese todo mundo quer. Ele faz milagre, prodígios e maravilhas, não tem limites para ele. Ele faz do nada aparecer. Matéria-prima para Deus é exatamente o nada. Então, do nada faz aparecer, haja luz, haja porção seca, haja porção molhada, haja isso. E foi criando o planeta, o universo pelo poder da palavra. Do nada tudo passou a existir. Então, todo mundo quer essas mãos atuantes sobre nós. Mas a face de Deus não é para buscar poder de realizações. A face de Deus é para procurar intimidade com Ele. Isso é o que Ele mais quer. Bênção para nós, Deus tem. Promessa na Bíblia, um monte. Mas o que é mais importante? Ter ou ser? Mesmo? Se você é uma pessoa digna, boa moral, boa índole, bons costumes, bom caráter, pobre, endividado, cheio de boleto, vivendo de empréstimos, apelando para a agiota. E aí quando você diz, eu vou ficar tudo bem, aí vem uma doença que ninguém escolhe e acontece, aí você tem que se endividar para pagar, porque pelo SUS a sua mãe vai morrer. E aí as coisas vão dando tudo errado. Continua sendo importante ser bom caráter, boa moral, bom costume, ser ou ter o dinheiro para bancar a saúde da mãe. Está entendendo? Então nós somos forçados o tempo todo a valorizar o ter e não o ser. Porque o ser vai causar dependência de Deus. Se eu continuo com bom caráter, com boa moral, meu caráter é segundo o caráter de Cristo. Oh, glória, que benção. Mas isso não está me garantindo dinheiro para pagar pela saúde da minha mãe. Agora eu dependo do teu milagre. Se o Senhor quiser, porque se o Senhor não quiser, ela morre. Ou você mesmo, se o Senhor não quiser, eu morro. E eu preciso do teu socorro bem presente na angústia e o SUS não vai cobrir. E a cirurgia é R$25.000, só a cirurgia, fora médico, hospital, diária, blá, 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 blá. Não tenho como, eu vou ter que apelar para o agiota, lá vou eu ficar triste de novo. Continua o importante sendo ser ou ter? A gente vai dizer, diante de Cristo, que o importante é ser. Mas na prática, a gente corre sério risco de querer ter. E alguns se vendem. E há um ditado no mundo, um princípio no mundo corrompido, que diz assim, todo mundo tem seu preço. Aí você fala, eu não, eu sou incomprável, eu sou inexpugnável, nada me corrompe, eu sou incorruptível, eu sou. Até bater no seu quintal. Bateu no seu quintal, aí
Não, mas é meu filho, eu tudo bem. Pai e mãe costumam dizer assim, se a doença fosse em mim, eu segurava a onda, mato no peito e chuto pro gol. De boa, se morrer, morri. Mas meu filho, ver meu filho sofrendo, ver a doença corrompendo meu filho, sendo que tem uma possibilidade ali de eu conseguir um dinheiro, que não é lícito, mas tanta gente roubando. Por roubar, eu só vou fazer uns negócios ali não muito lícitos, só para salvar a vida do meu filho. Mas não é você que disse que tudo bem, você é incorruptível, etc e tal. Aí é que entra o ditado do mundo corruptível que diz que todo mundo tem seu preço. Mas nós não somos todo mundo. Nossa mãe já dizia isso? Sua mãe, a minha mãe dizia. Mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Então eu não posso fazer como todo mundo faz, certo? Nós não devemos. Salmos 105, verso 4. Eu não costumo muito dar título para pregações, mas para efeito de rede social pedem um título. Então eu diria que é buscai a face de Deus continuamente. Salmos 105, verso 4. Está aqui? Tá. Buscai o Senhor e o seu... Buscai perpetuamente a sua... Percebam que não está errado você buscar as mãos de Deus. O poder. Mas o que ele manda buscar perpetuamente, perenemente, para sempre? Se você puder ter os dois, busca os dois. Mas entre os dois, prefira buscar perpetuamente a presença de Deus. Ainda que você chegue ao ponto de falar como Jó, nu eu vim, nu eu volto. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho filho, tenho tudo. Mas Deus resolveu tomar, estou aqui me coçando com um caco de telha, não vou amaldiçoar o Senhor, meu Deus, e se morrer, morri. Por quê? O que ele precisava para adorar a Deus, ele tinha. Chamava-se vida, que só Deus pode dar, e fé, que também é Deus que dá. Então, era como se ele estivesse dizendo, eu só existo porque Deus quer. Porque era para eu estar aqui lançando praga para tudo quanto é lado. Porque tudo que eu tinha hoje, eu estou me coçando com um caco de telha, estou fedendo, estou literalmente apodrecendo, e ele nem aí para mim, mas eu não estou com ele pelo que ele pode me dar, e sim porque ele pode ser. E o que ele é? Ele é o meu Criador, ele é o meu Deus. Então, vamos juntos. Há uma diferença profunda entre buscar as bênçãos de Deus e buscar o próprio Deus. Vivemos uma geração faminta por milagres, provisões e portas abertas, mas muitas vezes negligenciamos os chamados mais sublimes, a intimidade com Deus. E é uma verdade. Se eu colocar uma faixa aqui na porta da igreja, campanha do milagre urgente, vão ter que fazer uns 2, 3 cultos para caber todo mundo, porque o espaço é pequeno para caber tanta gente que precisa de milagre urgente, e não é nem do mundo, é da igreja. Porque todo mundo quer um milagre. Mesmo que não precisa tanto. Mas que é milagre urgente, opa, vai ser rápido, né? Vamos subir a montanha para orar, para agradecer a Deus? De noite, não sei o quê. Vai ter um profeta lá em cima, que o que ele fala, acontece, hein? Deus usa a boca daquele homem. Você tem alguma necessidade para colocar diante de Deus? Eita, que a pessoa chega mais cedo que todo mundo. Por quê? Precisa. Do quê? Da mão ou da face de Deus? Da mão. E buscar só pela face dele, para agradecê-lo. Aí eu canso, eu tenho que trabalhar no dia seguinte, a gente começa a elencar um monte de desculpas para não fazer. Pensa, se você precisasse, você iria? Num caso de grande necessidade, eu iria. Ué, não é grande necessidade depender de Deus? Esse versículo, o 4 do Salmo 105, nos chama as duas atitudes. Buscar o Senhor e a sua força, sim, Deus intervém. Mas também buscar a sua face continuamente, ou seja, o coração de Deus, a pessoa dele. O que acontece com o quebrantado coração que busca Deus? Deus não rejeita um quebrantado coração que o procura. E não apenas pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele é.
mais a gente corre sério risco de ser um hipócrita quando ele dizer, não, eu louvo a Deus pelo que ele é. Embora eu saiba que ele pode fazer tudo. Eu busco a Deus pelo que ele é. Faz uma rápida reflexão na sua última oração, não precisa nem ser todos, a última. Você mais pediu ou mais agradeceu? Pois é, quem respondeu para si mesmo, eu mais pedi do que agradeci, você está buscando a mão e não a paz. Todo dia 3 de cada mês, eu posto nas redes sociais, no WhatsApp da igreja, etc e tal, um negócio chamado detox da alma. Alguém já ouviu falar? O detox da alma nada mais é que um dia sendo crente. Por quê? Porque nós convidamos as pessoas a, quando orarem, e façam isso com frequência neste dia, só orar pelos outros, não por você. E eliminar um monte de coisa que a gente faz que é ruim. E que se a gente não se monitorar, não se policiar, a gente faz. Então, não minta, não grite, não perca a razão, um monte de coisa que não se deve fazer. E além do que não se deve fazer, coloca a coisa boa no lugar. Porque se você tira a coisa ruim e não põe nada no lugar, a coisa ruim volta pior ainda. Então você tem que eliminar o que é ruim, porque a gente não precisa correr atrás do que não presta. Aí a gente tem que buscar o que é bom. Percebe? Desde o começo assim. Tem que se sujeitar a Deus. Você tem que buscar a face de Deus, buscar intimidade com Ele, se sujeitar a Ele, resistir ao diabo. Por que resistir? Porque ele vai continuar te tentando. Então você tem que resistir ao diabo para ele fugir de você. Se você ficar paradinho sem resistência, ele não foge. Se ele não fugir, ele domina. Então, nós temos que procurar o bem, por isso que eu cito lá. Além de não fazer o mal, tem que colocar coisa boa no lugar. Aí tem um monte de coisa lá, de sugestão para fazer, e aí você faz se você quiser. Mas é um convite a fazer pelo menos uma vez por mês, uma limpeza da alma, e refletir naquele dia. E aí você dizer, pelo menos hoje, eu mais agradeci do que pedi. E quando pedi, não foi para mim, foi para os outros. E tipo assim, não busque enganar Deus. Eu preciso pagar uma conta, e o Josafá é podre de rico. Aí eu começo a orar assim, Deus, eu vou orar só pelos outros. Senhor, abençoa o Josafá. Continua abençoando as finanças dele, assim, ó. Toca no coração dele para abençoar vidas. Usa, Senhor Deus, a vida. Estou orando pelo Josafá. Estou enganando quem? Se eu já sei que a intenção do meu coração ao orar pelo Josafá é que Deus toque no coração dele para ele enxergar em mim uma necessidade e me doar dinheiro, sem eu pedir. Mas eu estou orando pelo Josafá, não estou orando por mim. Mas aí, Deus viu o som do coração? Então é um dia de sinceridade, que o crente deve fazer todo dia, não só no dia 3. Mas se você não consegue fazer todos os dias, engaje-se no dia 3 no detox da alma e tenta dar uma limpada nesse organismo espiritual aí. Como alguém pode buscar a face de Deus, santo, justo e glorioso, sendo nós pecadores limitados e inclinados à vaidade? A resposta está na graça de Cristo. Que graça nada mais é do que favor imerecido. Ou seja, algo que a gente não merece. Eu gosto muito da comparação de graça e misericórdia. Misericórdia, da parte de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, faz com que nós não recebamos o que merecíamos, ou seja, o inferno. Então, por misericórdia, nós merecíamos o inferno e não recebemos pela misericórdia de Deus. E graça faz com que a gente receba o que não merecíamos. Então, misericórdia permite que a gente não receba o que merecia, o inferno. E a graça permite que a gente receba o que não merecia, a salvação em Cristo, que é pela graça do Senhor. Então, essa graça em Jesus Cristo nos faz, quando ele rasgou o véu de alto a baixo, e falou, ó, aberta está a comunicação, agora é vocês e Deus, direto ao trono, através de mim, Jesus Cristo. Então, hoje, através da graça de Jesus Cristo, nós podemos ir direto ao trono, sem intermediários. Ó, é só nós e Jesus. Senhor, estou aqui falando contigo em nome de Jesus. Por isso que os crentes sempre começam ou terminam a oração dele. Em nome de Jesus, assim seja. Que traduzido é amém. Por que a gente fala assim seja? Em nome de Jesus. Porque ele disse para nós irmos a Deus através dele. E esta graça, esse favor imerecido, que quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo do grande santuário. E aí não temos mais barreira. Nós vamos direto a Deus. Esse Deus criador, esse Deus poderoso, esse Deus soberano, esse Deus supremo, onipotente, onisciente, onipresente,
Esse Deus cheio de poder que estava aqui já saiu. Então, esse Deus cheio de poder. Ok, precisamos desse Deus. Se puder deixar aquele versículo ali, pô, não, negocinho dentro, né? Aí, o que acontece? Esse Deus cheio de poder está ali disponível para nos ajudar. Como nosso empregado, se eu estou precisando, fast food, delivery, pede, ele entrega. É assim? Não. Até porque se Deus fosse fazer tudo que a gente pede e a gente vivendo de qualquer jeito, seria um prêmio à vagabundagem espiritual. Não vou levar a vida de qualquer jeito, na hora que eu pedir, ele me dá. Ele é um pai de amor, de bondade, de misericórdia. Simples assim. Ele vai me dar. Qual pai que nega um pedido para um filho? Só quebranta o coração de Deus quem está com o coração quebrantado. Senão, não acontece. E ele não dá porque ele não ama? Não. É porque você não vai entender e não vai dar valor. Lembrando sempre de que, tipo assim, eu não tenho dúvidas de que Benítez e a senhora Benítez amam a filhinha, tem quantos anos? 4 anos. Esse pequeno bebê de 4 anos de idade. Vocês dariam uma nota de R$200 na mão dela? Por que não? Não tem consciência não do que significa aquilo. Dá uma canetinha na mão dela e ela pinta a nota. Simples assim, ela não sabe o que significa aquilo. Não é porque não ama, é porque essa criança não tem condições, não está capacitada a lidar com aquilo. Está entendendo? Então, tipo assim, Senhor, eu quero uma moto, sei lá que nome que dá para aquelas motos que vai de 0 a 100 em 10 segundos. Aí Deus fala assim, não vou te dar. Senhor, mas eu não mereço? Não, por quê? Porque você é maluco. Você vai querer chegar nos 350 que ela alcança e no seu país é no máximo 80. E em autoestrada lá, e olhe lá, 120. Você quer botar 350 nesse negócio? Eu vou te dar para quê? Para você se matar ou matar os outros? Não vou dar, não. É o mesmo que dá R$200 na mão da Aurora. É Deus te dar uma moto que alcança 350, um carro que alcança de 0 a 100 em 8 segundos e sai cantando pneu e faz, para quê? Você vai se arrebentar, então Deus não dá. Por que você não merece? Não, porque você não sabe usar. Simples assim. Isso é para tudo. Para tudo na vida. Pede, Deus vai te dar? Se você fizer por onde. Se estiver na vontade do coração dele, ele faz. Senão não dá porque ele sabe o que, é que nós precisamos. Buscar a face de Deus é um ato de amor possível somente por causa da graça. Aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então pergunta assim, se eu perguntar aqui, você ama a Deus? Certamente todos dirão que sim. Como é que você tem certeza que você ama a Deus? Aí eu não julgo. É a Bíblia. A Bíblia diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você não guarda, não ama. É simples assim. Pô, mas eu vou para a igreja, eu até choro na hora que eu canto. Eu até choro na hora da palavra. Como não ama a Deus? Você guarda o mandamento? Então você não ama. Simples assim. E aí é você e Deus, eu não tenho que te julgar. Você e Deus, você faz uma autoanálise aí e veja se você realmente ama Deus. O amor verdadeiro não se mede pelos pedidos que fazemos, mas pela presença que desejamos. Contudo, sem Cristo não temos acesso à presença santa de Deus e o pecado nos separa se nós não buscarmos santificação em Cristo Jesus. Mas a graça de Jesus manifestada na cruz rasgou o véu, abriu o caminho e nos permite dizer Abba Pai. O que quer dizer Abba Pai? Papaizinho querido. É aquele mimo, aquela intimidade com Deus, né? E hoje muitos entendem que intimidade com Deus é chamar Deus de você, cara lá de cima. E a Bíblia diz que uma intimidade, quem tem intimidade busca chamar de Pai, de papaizinho querido. Ó, pula de papaizinho querido para aí, velho, beleza? Chama o pai de velho. Se a sua linha de comunicação com seu pai é essa, beleza. Mas com Deus, não. Intimidade com Deus é chamada de papaizinho querido. Tipo assim, eu amo o Senhor. Eu sei que você pode me dar tudo, mas não me interessa por isso. Eu quero a tua presença. Eu quero poder falar e as vidas serem transformadas. Eu quero, se possível, nem precisar usar palavras. As pessoas olharem para mim e dizer assim, tem algo diferente ali. Eu ainda não vi, não me lembro de ter visto um testemunho, um pedido de oração de alguém dizer assim,
O que você quer de Deus? Eu quero uma intimidade tamanha com Deus que tem que botar um véu na minha cara porque ninguém vai resistir o brilho. Como aconteceu com Moisés. Tiveram que botar um véu, que se o pessoal não ia resistir o brilho que emanava de Moisés, tamanha comunhão que ele estava tendo com Deus na montanha. Eu não lembro de ter visto alguém pedir isso. E agora que você já sabe, vocês podem responder diferente. Mas se eu não tivesse falado nada disso e dissesse assim, qual é o seu maior desejo? Certamente você não diria, agradar a Deus com as minhas escolhas. Você diria que o seu desejo é casa própria, mudar de serviço, ganhar a vaga na faculdade, o que não está errado, querer ganhar a vaga na faculdade, ou mudar de serviço, etc. Tal. Mas o nosso maior desejo é, quando eu ganhar a faculdade, eu vou glorificar Deus, eu vou testemunhar, mesmo eu tendo toda a timidez para falar aqui. Mas eu vou lá porque Deus merece. Então você agrada a Deus com as suas atitudes. Quais? Testificando quando eu ganhar a vaga, não praguejando até o fim da vida, porque gastei um dinheiro que não era para gastar, quando eu mudar de emprego, quando eu conseguir a mulher da minha vida, ou a mulher conseguir o homem da vida, e etc. Tal. Agrade a Deus sendo um excelente marido, agrade a Deus sendo um excelente funcionário. Então, é sempre assim, seja um servo de Deus, que é o funcionário do mês na empresa. Você tem desejo de ser o funcionário do mês? Mas antes, o reino de Deus. Seja o servo de Deus, que alcança ser o funcionário do mês. Seja o servo de Deus que alcança a vaga na faculdade. Seja o servo de Deus que tem um namoro santo. Seja o servo de Deus que não bate na esposa. Entenderam? Então, primeiro, ser o servo de Deus. Primeiro, agradar a Deus com as nossas escolhas. Então, entendo, quando alguém perguntar em qualquer lugar, não precisa ser na igreja, qual a sua maior vontade na vida? Agradar meu Deus com as minhas escolhas. Mas você não tem vontade? Um monte. Vontades eu tenho um monte. Mas vai que essas vontades lá na frente não vão prestar. Porque nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. O importante é o que vem depois. Eu não sei o amanhã, então eu coloco tudo na mão dele. Mas aí é fácil. Não é fácil nada, filho. Controlar a ansiedade aqui é terrível. Mas eu sei que ele sabe o que é bom para mim. Então, o que eu faço? Você quer saber se eu tenho vontade? Vontade eu tenho um monte. Desejo? Um monte. Projetos, planos, sonhos, objetivos, sei lá que nome que você dê para isso, eu tenho um monte. Mas primeiro, eu quero agradar a Deus com as minhas escolhas. Se ele resolver me conceder essa lista de desejos aqui, beleza. Senão, não. Mas quando ele me conceder uma ou todas, ou algumas, em todas delas eu vou me gloriar no Calvário. Por quê? Porque agora é para ele. Senão a gente é hipócrita quando canta. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a gente canta, a ele a glória. Eita maravilha! Todas as coisas, dele, por ele e para ele. São suas escolhas, suas vontades, seus sonhos, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, filhos com o pai, tudo tem que ser para a glória de Deus. Aí o pai mandou e o filho não quer obedecer. Aí Deus fala assim, obedeça. Ok, Senhor. Eu não quero, eu estou detestando fazer isso, mas o Senhor está mandando, eu vou fazer porque o Senhor merece. Não é porque eu amo minha mãe. Nada. Por amor à mãe, você bate a porta na cara dela e depois pede desculpa. Quando pede? Mas o que a Bíblia diz? Importa agradar quem? E não aos homens. Então, se agrada a Deus obedecendo a mãe, se agrada a Deus tratando bem a esposa, se agrada a Deus respeitando o marido, se agrada a Deus sendo um excelente funcionário, que, aliás, não é para reclamar do patrão, porque a Bíblia diz o quê? Que é para servir aos homens como se estivesse servindo a Deus, quando você estiver trabalhando. Então, em tudo. Mas não estou contente com o meu salário. Ao invés de falar mal, muda de emprego. Capacite-se para dar um upgrade no seu currículo, joga currículo no mercado e muda de empresa. É simples assim. Mas enquanto lá estiver, continue fazendo o seu melhor, mesmo que você ache que o seu salário não valoriza o que você faz. Continue lá servindo como se estivesse servindo a Deus. É o que a Bíblia diz. Amém? Muito bem. Graça, a face de Deus só é acessível por causa do sangue de Jesus. Ele não apenas perdoa, como nos reconcilia com o Pai e nos atrai para perto e nos chama de amigos. Cara, você tem noção que é Deus, o Criador do céu e da terra, te chamar de amigo? Mas ele chama qualquer um de amigo? Só aquele que está buscando a face dele. Mais do que busca as mãos. E, de novo, não estou dizendo aqui que é errado
não buscar o poder. Que ali está dizendo, buscar o Senhor e o seu poder, mas priorize perpetuamente buscar a sua presença. Então nós fizemos das duas coisas, dizer que basta a graça do Senhor que o resto está tudo bem. Você não precisa de nada. Então a partir do momento que você disser isso, você nunca mais ora pedindo nada para você. Só agradeça. Não vai conseguir. Quando a gente se esforça no dia 3 de cada mês para não pedir, agora eu consigo fazer com certa facilidade, porque eu já estou exercitando isso há muito tempo. Mas no começo, eu estava no meio da oração, eita, Senhor, esquece. Estou pedindo, não era para pedir, era só para agradecer. O detox da alma é só gratidão. Eu estou pedindo o que aqui, Senhor? Me perdoa, acabei de pedir de novo. Eu estou corrigindo um erro, fazendo outro. Me perdoa, acabei de pedir perdão. Acabei de pedir para Deus não levar em conta aqui. Eu estou pedindo, é natural nosso pedir. E aí você tem que se exercitar muito. Tipo assim, a pessoa que tiver escalada para dirigir o culto, na função que hoje está sendo exercida pelo irmão Marcos, no dia que cai no dia 3, ele vai ter que se policiar bastante. Porque ele vai fazer algumas orações e ele não tem que pedir para ele. Tem que pedir para o povo, só. Para ele não. Por quê? Porque eu não vou pedir nada, eu vou só agradecer a Deus. Eu fazer só oração de gratidão o dia inteiro, 24 horas, orar o máximo de vezes que você puder. E eu digo lá que pelo menos de 3 em 3 horas, durante as 24 horas. Mas você vai fazer algumas orações durante o dia. E todas elas serão de gratidão. No seu caso, se for para pedir pelos outros, você pode passar o dia inteiro pedindo, não é só pelos outros, para abençoar. Entendeu? Então, tipo assim, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, ao ponto de Ele nos considerar amigos dele. Se temos acesso a Deus, o Deus Santo, por meio de Jesus, por que ainda buscamos apenas o que Ele pode dar? Não ignoremos tão grande salvação. Aproveitemos esse privilégio eterno de buscá-lo em amor. Segundo, buscar a face de Deus exige constância e a graça nos sustenta nessa jornada. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor. Olha que bonito ler isso, né? Assim como a corça suspira pelas águas. Aí eu suspiro por ti, Senhor. É mesmo? Nós cantamos hoje aqui, minha alma anseia por ti. O que é anseiar? É desejar muito. Tá? Eu quero muito isso, minha alma anseia por ti. Para quê e por quê? Por que sua alma anseia por Deus? E para que você quer essa presença de Deus na sua vida? O texto diz continuamente ou perpetuamente. Isso implica disciplina, desejo e profundidade. Não é uma busca qualquer. Senhor, eu preciso da tua presença, ok? Manifesta a tua presença em minha vida, Senhor. Não. É buscar com anseio. Minha alma anseia por ti. Eu quero, eu desejo, eu preciso. Por quê? Porque sem ti eu nada sou. Tá, mas se eu te der o que você está pedindo em termos de presença a mim, o que você vai fazer com ela? Eu vou te agradar com as minhas escolhas. Eu vou lembrar que por onde eu estiver andando, o Senhor estará comigo. Estou na tua presença. Eu pedi isso. Eu quero a tua presença. Eu quero a face do Senhor. Eu quero a tua presença manifesta na minha vida. Então, cuidado por onde você anda e por onde você está levando Deus. O lugar que você vai frequentar, as coisas que você vai ver, as coisas que você vai ouvir, as coisas que você vai pensar. Deus está ali, você não pediu? E às vezes, para que você quer minha presença? Para me levar para essas biroscas aí? Para andar contigo pelos maus caminhos? Não vou. Eu sou santo. Não vou. Logo, não estarei com você nesta jornada. O que a gente faz, então? Não pede a presença. Não, não é isso. Porque tem algumas vezes que nós somos induzidos a não pedir. Irmão, você pede paciência, Deus vai te colocar na prova para ter tua paciência. Opa, então não vou pedir paciência. Irmão, você está pedindo a presença de Deus? Ele vai punir você quando você dá uma caminhada errada. Eu sei que eu vou caminhar errado, então não vou pedir a presença de Deus. Daqui a pouco você está um crente completamente oco, vai dizer que você não pede mais nada. Você está com medo? Não, é o contrário. Deus não vai com você para qualquer lugar. O que você faz? Não peça a presença de Deus. Não, eu não vou para qualquer lugar. É esse o raciocínio. Não, eu vou pedir paciência. Eita, Deus vai me colocar em prova. Oxe, subo o morro, desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de baixar ao encontro de Jesus. Pronto. Para onde eu for, estou indo com ele. Tem prova? Vamos embora.
como diz a Cassiane, ou ele vai abrir o mal, vai me fazer passar por cima dele. Quando eu estiver feito o mar e não puder atravessar, clama esse homem com fé. E simples assim. O mar está aqui, ó. Os egípcios estão ali atrás, montanha do lado, e morremos. Toca na água, tocou. Eita maravilha, pronto, passaram a pé enxuto. Senhor, eles estão vindo atrás de nós. Eu sou Deus, eu não sou para vocês, rapaz. Presta atenção no meu poder. Morreu todo mundo afogado. O povo dele passou, os que foram atrás morreram afogados. Simples assim. Aí a ciência vem e diz, não, mas que a água estava rasa ao ponto de as pessoas... Tá, e nesse raso, o milagre foi maior então, porque no raso matou os cavalos todos, matou o exército judeu todo, então o milagre foi maior, porque eu estava pensando que a água veio por cima, afundou, não, morreu no seco. Como é isso? Porque esse café enxute passou, então estava seco, não estava rasinha, estava seco. E aí ele foi e fez morrer todo mundo afogado no seco. Olha que é mais milagre ainda, rapaz. É simples assim, é só pensar. Entendeu? A ciência vem e depois ela fala besteira que ela mesmo não pode comprovar. É simples desse jeito. Ah, o homem orou e o sol parou. Isso é impossível, não. Impossível foi o que Deus fez. Você está achando que foi o sol que parou? Não, até porque isso é impossível. O sol sempre foi parado. Tá aí, você não percebeu o tamanho do milagre. O sol sempre foi parado? Sim, o sol sempre foi parado. Então perceba, quando o escritor escreveu lá que o sol parou, era a visão que ele tinha de astrofísica, de astronomia, sei lá mais o quê. Porque ele não tinha profundidade de conhecimento. Porque, na verdade, já que o sol sempre foi parado, o que parou foi o sistema inteirinho. O milagre foi bem maior, por causa da oração de um justo. Esse é o nosso Deus. Para a glória do servo dele? Não, para a glória dele. Então, um dia, alguém vai estudar ciência e vocês vão entender que o que aconteceu aqui foi bem maior do que vocês acharam que o sol parou. Eu parei um sistema inteiro, eu mexi com o universo todo para glorificar o meu nome através de um ser que me buscou com sabedoria, que me buscou de coração. Então, às vezes, você acha que Deus fez um milagrezinho? Não. Valci, quando você diz, Deus, era que bom para eu ficar com meu neto, foi muito mais do que isso. A sua presença masculina na vida daquele menino tem um valor absurdo, que hoje a gente não consegue mensurar. Mas, logo em breve, você vai saber quais são os efeitos da vida de um avô na vida de um neto. Um avô que teme a Deus, um avô que tem testemunho de vida, um avô que o ama, que cuida com carinho, que se preciso for, dá vida por ele. Então não foi um acaso se chamar para as férias de julho para coincidir com o seu neto. Foi um agir de Deus. Então a coisa é bem maior do que uma mera coincidência de chamarem para as férias no mês de julho. Coincidentemente, quando o neto está em casa. Nada vindo de Deus é por acaso. Nada é isolado. Então, por exemplo, você está aqui hoje, não é por acaso. Você está aqui hoje porque você precisa ouvir esta mensagem. Para fortalecer você na sua jornada com o Senhor. Não buscamos a Deus por mérito ou esforço humano. Buscamos sustentados pela graça diária de Cristo. O negócio é tão maluco que, tipo assim, bastou Jesus morrer na cruz. Não, ele ainda nos incentiva e nos fortalece diariamente a servi-lo, porque ele sabe que se deixar por nossa conta a gente fracassa. Isso é possível? É. Lembra do Velho Testamento? Cada lugar que eu falo, olha, ergue aí um memorial. Para quê, Senhor? Para a próxima geração, quando passar por aqui, lembrar que eu livrei vocês do Egito. Mas lembrar, como que alguém esquece uma passagem pelo Mar Vermelho? Esquece. Como que alguém pode esquecer o sacrifício de Cristo na cruz? Várias vezes. Daí porque ele na ceia faça sempre que fizer esse ritual aqui, essa ordenança da ceia, faça em memória de mim. Porque senão a gente esquece. A ciência vem desmistificando tudo, a ciência vem desfazendo da Bíblia, a ciência vem inventando contradições na Bíblia, aí tem uma guerra do capeta, protagonizada por servos de Deus, infelizmente, de um pastor desfazendo do outro desfazendo um nas redes sociais, porque esse não entendeu nada, quem entendeu foi eu, o entendimento é esse, aí dá um entendimento estapafúrdio para a palavra, inventa um monte de coisa e vão esbagaçando o evangelho, que é para perder a credibilidade. São, infelizmente, pastores a serviço de Satanás, não de Deus. Eu pretendo, e se algum dia
Isso é um pedido que eu faço para vocês como igreja. Se algum dia eu usar esse púlpito para ficar falando mal da igreja dos outros, repreenda em nome de Jesus e me chame a atenção. Isso aqui não é lugar para fazer isso. Eu não ganho nada detonando a igreja dos outros. Ah, mas eles estão errados. Eu estou pregando a verdade. Se você escolher ouvir que está errado, aí é tu e Deus. Eu não tenho que gastar o tempo de anunciar a palavra de Deus, perdendo tempo em desfazer dos outros. E ir para as redes sociais, detonar pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano. Me dá indignidade, dá. Azeda o pé do frango, azeda. Às vezes dá vontade de entrar e fazer um comentário para detonar. Não é melhor não. Por quê? Eu só vou buscar a verdade. Então, aqui é lugar para você falar a verdade da palavra de Deus. Se você escolheu o que está errado, o meu objetivo como pastor da igreja é que todo mundo que passa por aqui e permaneça aqui, quando chegar lá em cima, não possa dizer para Deus que é inocente. Ah, isso eu não sabia, sabe sim. E aí é como se eu visse Deus falar assim, pera aí um pouquinho, você não sabia? Deixa eu procurar aqui nos anais da história. Ó, tal dia, tal hora, Jovino de Melo 728, já ouviu falar desse lugar já? Eu falei lá através do meu servo, você ignorou. Não é que você não sabia, você ignorou. Mas que foi falado, jamais alguém poderá dizer para Deus, eu sou inocente. Deus não deixa. Você precisa saber. Se você precisa saber, ele vai te colocar em algum lugar para você ouvir. A mesma graça que nos salva é a graça que nos dá sede dele, nos fortalece na caminhada e nos atrai todos os dias. É simples assim. Quanto mais você buscar a Deus, mais vontade você terá de buscar. Porque você vai começar a descobrir uns negócios que você fala, mas nós somos mal acostumados. Espero que vocês não entendam errado. Quem é daqui, que congrega aqui, sabe que tem uma irmã aqui que busca muito a Deus em oração e ela é muito procurada para orar pelas pessoas, não tem? Quem é essa pessoa? Quem quer pagar o preço que ela paga? Mas é mais fácil pedir oração direto para ela. O Deus que age através da vida dela não pode agir através da sua? O problema é que ela busca, você não. Não é que ela não tenha um chamado diferente, que cada um tem um chamado. Ok, mas muita coisa que a gente pede para aquela hora, a gente poderia pedir diretamente para Deus e Ele fazer por nós. Mas, já está pronto? Fast food? Para que eu vou pagar a oração? Para que eu vou passar horas orando? Eu tinha um pai, que é o mesmo pai dela, graças a Deus, que ele literalmente tinha cascos no joelho. Aqui. Era um negócio cascudo no joelho. Uma mancha preta assim que vinha daqui até aqui no joelho. Por quê? Uma frase que ele dizia sempre, eu vivo a orar pelos filhos. Eu estava perdidão no mundo. E voltei e Deus deixou claro que me trouxe de volta por causa da oração dos meus pais. E ele dizia, eu vivo a orar. E quando ele faleceu, os 3 filhos que lhe restavam estavam servindo ao Senhor. E o que está, olha que coisa muito louca de Deus, para quem não conhece a história, contando rápido, o que estava longe dos caminhos do Senhor estava internado entre a vida e a morte, e aí ele teve um lampejo de consciência e pediu para alguém orar por ele. E alguém foi lá no corredor chamar alguém para orar por um enfermo que está aqui. Ele que pediu não sabia quem vinha, quem foi não sabia quem pediu. Quando chegou lá dentro, era o meu pai. Que foi orar pelo meu irmão. E ele falou para o meu pai orar por ele antes que fosse tarde. E aí voltou para Jesus antes de morrer. Lógico que não é uma cena que o pai quer ver, né? Orar pelo filho depois ele morrer. Mas ele teve o prazer de saber. Eu não tenho uma dúvida de se ele voltou ou não. Foi eu que orei por ele. Eu fiz o apelo, fiz a pública profissão de fé e ele voltou para os caminhos do Senhor. Não tinha mais saúde para continuar vivo e faleceu. Então, quando meu pai faleceu, os 4 filhos por quem ele orava estavam nos caminhos do Senhor. Estou eu aqui, pastor, minha irmã missionária e a mais velha está para ser ungida a pastora. Fruto da oração do pai e da mãe. Entende? Não desista de orar pelo seu marido, como a Thaís não desistiu do marido, e hoje tem frutos. Não desista de orar. Tânia, quantos anos orou pelo Valci, Tânia? 14 anos.
sem se separar. Não ficou assim, ó, vai embora quando você aceitar Jesus e você volta. Não foi 14 anos ali, ó. Está entendendo? Cada um tem um tempo. Uma foi mais ou menos 5, outra foi 14, tem outro com 22. Só ora, não desista. Continue insistindo. Continue pedindo bênção pela sua família. O mundo tá doidão. Tá, você abre a internet só tem maluquice. Coisas para desvalorizar Deus, então tem um monte. Para botar em xeque a sua fé e muitas vezes em choque, também tem um monte. Preste atenção na palavra de Deus. Não nas bobagens que você ouvir. Tem umas pessoas eloquentes que falam bem, que tem um poder da oratória que se você bobear, ele te convence. E até aí, tem alguma novidade? Não. A Bíblia diz que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Então é uma coisa profundamente elaborada. Com slides, com vídeos, com IA, com um monte de bagulho, com o original grego, o original aramaico, o original não sei da onde. Aí traz um mestre não sei de onde para provar que a bobagem que ele está falando é séria. E aí te desvia do caminho do Senhor. Qual o segredo para não errar? Continuar olhando para o autor e consumador da fé. Esse não depende de IA, não depende de mestre, não depende de humano, não depende de nada. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, sendo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deus não rejeita os que tropeçam ao tentar buscá-lo. Em Cristo, até a nossa fraqueza é abraçada com a misericórdia e a graça que nos capacita a buscar e perseverar e permanecer nele. Tem uma frase muito comum, dizer assim: Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você está. Porque Ele quer mudar quem você é. Porque se Ele te amar do jeito que você é, não precisa mudar. Ele já te ama assim mesmo, para que você vai mudar? Deus não ama você do jeito que você é. Ele ama você do jeito que você está. E aí você vem como está. E vindo como está, Ele vai transformar em quem você precisa ser. Lembra? Ser ou ter? Ser. Então você vai ser chamado por Ele para ser o que Ele quer que você seja. E não ter. E sim ser. Sendo, você terá. Por quê? Ele não vai deixar um filho passar necessidade que ele pode suprir. Mas antes você precisa ser filho. Ah, mas ele lá diz que Deus me ama do jeito que eu estou. Senão ele não precisa te mudar. Então ele não ama. Ele ama do jeito que você está. E aí você pode vir do pior ser humano do planeta. Eu não era o pior ser humano do planeta, mas eu era muito estragado. Muito. Eu permaneci um tempo muito estragado. Não me orgulho disso. É muito estragado. E ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu estou aqui como pastor da igreja só porque ele é misericordioso, não porque eu mereço. E é só misericórdia dele. E não estou fazendo aqui charminho. Crente, todo crente fala isso. Não, eu tenho consciência de quem eu era. Aliás, de como eu estava, inclusive. E eu vim daquele jeito. Todo podre, todo estrupiado, cheio de limites, de crendices, de revolta, um monte de coisa. E ele simplesmente falou, pode vir. E hoje eu vou te trazer para atender a oração dos seus pais. E ele testemunhou isso no coração da minha mãe quando eu cheguei em casa. Eu morava com eles. Por que eu estou dizendo isso? Pode justificar por que ela falou isso. Quando eu cheguei, eu não falei nada, eu só cheguei, ela falou, bem-vindo de volta, filho. Como assim de volta se eu morava com ela? Ela sabia que ele estava voltando, um novo homem. Fruto das orações dela. Então, não sei qual é o seu medo, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, só busca para a glória do Senhor. Meus pais nunca buscaram a Deus por minha vida, porque eles queriam que um dia eu desse testemunho da vida deles, até porque eles nem estão aqui para ouvir isso. Eles fizeram porque eles me amavam. E porque eles sabem quem é Deus. E o que acontece com quem não tem Deus. Então, por amor a Deus e aos filhos, meu pai vivia a orar. Que vida sem graça, né? Para a terra pode ser, para o céu não. Porque vida com graça na terra é curtir a vida.
A curtição do meu pai era ir para a igreja. Era orar, era estar pregando. Era ir atrás de vidas que estavam mortas na fé. Era fazer visitas. Era aconselhar pessoas. E nós crescemos nesse ambiente. Então, para mim é fácil, né, estar pregando aqui. Eu cresci nesse ambiente. Pois é, mas mesmo crescendo nesse ambiente, eu desrespeitei tudo e todos e fui pro mundão. E fiz muita besteira. Mas eu já tinha sido comprado por um bom preço. E aí foi como Jesus disse assim, não, tu não vai se perder. Mas se eu deixar do teu jeito, não volta nunca. Eu não tinha força para voltar. Eu nem falava com Deus. Eu não orava. Eu ignorava Deus. Porque eu tinha entendido que ele não me ouvia mais porque eu era pecador. O diabo conseguiu cegar o meu entendimento. E aí ele, sabendo disso, falou assim, espera aí que eu vou ultrapassar o limite desse sujeito e vou resgatá-lo. E me resgatou. E ele pode resgatar seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, seja lá quem for que está nos seus objetivos de oração. Seu marido, sua esposa, não importa. Só creia. Busca, último, que oração. Eita. Buscar a face de Deus nos transforma e essa transformação é obra da graça. Diz assim, mas todos nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Lembra de uma música do Anderson? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Pois é. Todos nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Não há transformação verdadeira fora da presença de Deus. E ninguém consegue ser transformado sozinho. É a graça que atua em nós. Então a graça não apenas perdoa nossos pecados, ela nos santifica, nos cura, nos transforma. E quando buscamos a face de Deus, o Espírito de Cristo opera em nós uma mudança que não conseguimos produzir por nós mesmos. Não é só eu quero, eu preciso, então eu vou ter que buscar. Mesmo sem vontade, faça por disciplina. Sabe o que é isso? Eu vou me propor a fazer mesmo sem gostar. Eu vou me propor a orar mesmo sem ter o que falar. Pode ter certeza que se você está buscando de coração, a Bíblia diz o seguinte, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Então, busca do Senhor, eu não sei nem o que dizer. Senhor, eu não tenho palavras. Senhor, E estou falando do que eu vivi. Eu já passei por isso de ajoelhar e não ter palavras. Não saber o que dizer. Não vinha. Eu estava travado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo traduz o nosso pedido como gemidos inexprimíveis. Só se joga aos pés do Senhor. Ainda que não saia uma palavra. Ele sabe por que você está fazendo aquilo. Mesmo que você diga, mas seja sincerão, sabe? Com Deus pode ser sincerão. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu estou até com raiva, porque eu não queria estar aqui. Mas eu estou falando aqui por obrigação. Seja sincerão, mas eu estou aqui. O que o Senhor vai fazer por mim? Eu não estou conseguindo. Mas eu quero, só que eu não sei nem por onde começar. Essa é a sua realidade? Então fala isso para Deus. Desse jeito. Ah, mas eu queria ajoelhar e fazer umas orações tão eloquentes, tão bonitas. Vazias, para quê? Deixa para ser eloquente quando for de verdade. Um dia vai ser. Agora você não consegue? Fala o que você tiver que falar. Do jeito que você tiver que falar. E deixa Deus agir. E Ele vai falar no seu coração e Ele vai te guiar. Porque Ele, além de nos salvar, Ele ainda pega pela mão e fala, vem aqui, se eu não pegar pela sua mão, você vai errar. Então vamos, só me segue. Ah, mas nós estamos no meio do poder do Espírito Santo, dos sinais. Sim, mas os sinais só seguirão os que crerem. Então nós precisamos primeiro crer. Nós precisamos dar uma revisada aqui na fé. O que está acontecendo? Ah, eu queria tanto que acontecesse milagres. Ah, eu queria tanto. E Deus está fazendo. Que é maior milagre do que o milagre da salvação? Da salvação, que um vê através do outro, outro através do um. Não existe maior milagre do que esse. Tem os milagres invisíveis. E eu sou um desses exemplos. Para quem já teve 9 tromboses venosas profundas e 6 embolias pulmonares, eu estou na hora extra faz tempo. É um milagre atrás do outro. Até hoje os médicos chegam lá no hospital, no PS, e falam assim, como assim? Eu falei, é o que está aí, doutor. O laudo está aí. E tem outros que olham para minha cara incrédulo, tipo, mesmo lendo, falam assim, sabe aquela que eu acho que esse negócio está errado aqui, mas enfim. Eu não preciso que o médico acredite.
Eu sei em quem eu tenho crido. E sei o que ele fez. E é só para mim que sou pastor? O milagre que Deus realizou na vida do Felipe, o pastor Felipe, para honrar a fé da mãe e do pai, principalmente da mãe que corria, feita uma doida, passando para baixo, com um diagnóstico de câncer no filho pequeno, quem é que não se desespera? Quem é que não sente dor? E hoje ela poder ver o filho pastoreando, a ciência podia dizer que esse menino não tem mais jeito não, isso vai correr tudo lá dentro, vai se espalhar lá dentro, já era. E hoje a gente corta para a realidade de ver o Felipe pastoreando, e hoje ele inclusive brinca com a limitação física que ele tem nos olhos. Ele mesmo brinca com ele mesmo. Tirou de letra. Tá entendendo? Orou tanto que orou pelo Valci, e hoje o Valci está na casa do Senhor e é um evangelista nato. Tá entendendo? Isso é milagre. Eu prefiro esse milagre do que ver uma perna nascer onde ela nunca existiu. Porque você pode ver uma perna nascer onde nunca existiu e o cara usar para andar em outros lugares que não agradam a Deus. Eu prefiro a mudança da alma, do caráter, da índole. Então eu sempre peço, Deus, muda o meu caráter. Muda, molda e transforma, forja segundo o caráter de Cristo. Com perna, sem perna, com braço, sem braço, enxergando, não enxergando, ouvindo, não ouvindo. Fisicamente o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas por favor, a alma não. Preserva, Senhor. E o que aconteceu com Jó? Quando Deus autorizou Satanás mexer com Jó, falou para ele não tocar onde? Na vida. Que pertence a quem? Está entendendo? O que é dele, ele não desperdiça. E você é dele. A sua vida pertence a Deus. Você só precisa se jogar nas mãos dele e dizer, tá bom, minha vida é tua, então eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Igualzinho um ao outro, não porque ele não quer um exército de robô. Ele vai usar eu de um jeito, Solange de outro, Luciana de outro, Marcos de outro, Josafá de outro, cada um do jeito. O Josafá toca bateria, violão e o que mais? E contrabaixo. Eu não toco nem a campainha de casa, está queimada. Vou ter inveja? Não, eu acho mó legal. Eu gostaria muito de saber tocar violão. Para quê? Para tocar na igreja? Não é nem para tocar na igreja. Óbvio que se eu tocasse, eu ia tocar na igreja. Mas eu só queria poder um dia chegar de frente para uma... Eita, quem mora em Santos pode fazer isso. Chegar ali no quebra-mar, sentar nas pedras, lá no finalzão, e ficar tocando louvores dentro do sol e indo embora. Olha que maravilha. Mas não posso, eu tenho que levar fone de ouvido e ficar ouvindo do celular, porque eu não sei tocar. Mas ele toca, glória a Deus, pode nos ajudar hoje. Cada um é de um jeito. Já pensou se todo mundo só tocasse violão, quem ia tocar contrabaixo? Bateria. Bateria, então, misericórdia. Se eu andar e mascar chiclete, eu tropeço. Coordenação motor é horrível. O cara toca um pé direito de um jeito, pé esquerdo de outro, a mão de outro. Não consigo, mas quem toca, legal. Então, eu não sei qual é o seu chamado nova do Senhor. A única certeza que eu tenho é que a sua vida pertence a Ele. E aonde Ele mandar, só vai. Eu vou encerrar cantando um refrão de uma música que fala assim: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor e Rei, sob terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Só segue debaixo da graça do Senhor. Amém?